coleciona quadrinhos há mais tempo sabe de quão legal é essa coleção aqui, Marvel Deluxe. Alguns títulos que saíram nessa coleção aqui de encadernados agora estão sendo republicados nessa coleção aqui, Marvel Essenciais. Eu quero comentar com você nesse programa aqui um comparativo entre as duas edições, qual que vale mais a pena você ir atrás. Lembrando que Marvel Deluxe está encerrada, né? Mas será que vale a pena você ainda procurar essas edições ou tá tudo bem comprar as edições Marvel Essenciais? Salve galera, eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa aqui do canal BBHQs. Nosso assunto é quadrinhos. É um comparativo de edições, tá? Eu vou ser bastante objetivo aqui pra você, falando sobre a fase aqui, um pouquinho de cada uma dessas duas coleções, tá? Marvel Essenciais, a coleção que tá saindo agora. Tem muita gente que não gosta dessa coleção pelo seu aspecto estético, tem gente que detesta essa faixa dourada aqui, questão de gosto, tá? Eu particularmente não vejo nada demais, eu curto e eu acho que faz sentido você ter uma faixa dourada com um material que é essencial, tem que trazer um pouco essa abordagem, uma marca para a série, tá? Mas é uma questão de gosto, eu não vou discutir isso. O fato é que Marvel Essenciais vai fazer exatamente isso, trazer histórias que são essenciais dentro do universo Marvel, tá? Então aqui não há, por exemplo, uma limitação em questão temporal. O que eu quero dizer com isso? Os quadrinhos que saem dentro do selo Marvel Essenciais, eles não são quadrinhos de uma década específica. Você vai ter histórias Marvel Essenciais dos anos 80, dos anos 90, dos anos 70, né? No caso aqui dos anos já do século 21. Você tem aqui o Essenciais Vingadores à Queda, e eu peguei o Vingadores à Queda porque é uma história aclamada, uma história que todo mundo, pelo menos acho que todo mundo que leu Marvel gosta, então eu tô trazendo aqui para fazer este comparativo, tá? O que a gente pode observar é que Marvel Essenciais, portanto, não vai sair exatamente todos os quadrinhos que saiu na Marvel Deluxe. E por que não? E isso eu tô explicando isso porque muita gente me pergunta, o que saiu na Marvel Deluxe vai sair na Marvel Essenciais? Não necessariamente. Porque a Marvel Deluxe, ela é uma coleção que se pretende trazer as histórias, especialmente dos Vingadores, não só dos Vingadores, porque tem a fase ali também do Justiceiro e do Demolidor, que saem realmente dessa etapa aí dos Vingadores. Capitão América, Homem de Ferro, que são histórias que saem dentro da Marvel Deluxe, estão totalmente interligadas com as histórias dos Vingadores, então vou agrupar tudo isso, tá bom? São as histórias dos Vingadores, ok? Então, dentro dessas histórias dos Vingadores, a gente tem várias histórias importantes, ou momentos importantes de um imenso arco que começa ali um pouquinho antes ali, com a Guerra Secreta em 2004, que não saiu nessa coleção, que eu até fiz resenha aqui no canal, que saiu pela Salvat. Panini parece que vai publicar esse material também, numa versão, não sei se essenciais, mas vai republicar esse material. Mas o fato é que a partir dali, mais ou menos, você começa o momento, né, o grande momento ali da Marvel com os Vingadores, que é quando o Brian Michael Bendis coloca os Vingadores no radar. Quem é mais novinho não sabe, mas lá nos anos 90 e até no início dos anos 2000, os grandes personagens da Marvel não eram os Vingadores, eram os X-Men. Décadas, os X-Men dominou a Marvel, né? Só que ali no começo dos anos 2000, e isso é muito culpa do Brian Michael Bendis, ele começou a escrever grandes histórias dos Vingadores, que inclusive colocaram os Vingadores no radar do mundo cinematográfico e que depois chegou, né? O Brian Michael Bendis e o Mark Millar, são esses dois aí que deram todo o empurrão pra gente ver os Vingadores no cinema como a gente viu aí, tá? Então a gente vê que essa coleção aqui, ela vai pegar grandes momentos ali dessa fase ali, 2003, 2004, 2005, 2006, até 2010 mais ou menos, um pouquinho mais, tá? É esse momento que a gente vai ver aí dentro da Marvel Deluxe, tá? Então todas as histórias da Marvel Deluxe são essenciais? Não. Tem história ali que não é uma história essencial dentro do universo Marvel, mas que está compondo um grande arco de histórias, de um grande período de história, especialmente esse período dos Vingadores do Brian Michael Bendis. Ok? Esse aqui, Marvel Essenciais, são as histórias fundamentais, histórias essenciais do universo Marvel. Então algumas histórias importantes vão ser repetidas. Por exemplo, Vingadores A Queda. Por exemplo, nós tivemos, acho que o Dinastia M vai sair também, saiu também Dinastia M, se eu não me engano, saiu Homem de Ferro Extremes, né? Saiu Guerra Civil, né? Isso tudo saiu dentro da Marvel Essenciais e certamente outros títulos deverão sair também dentro da Marvel Essenciais, ok? Então aí vem uma primeira decisão da sua parte. Você tá a fim de ler as histórias mais essenciais da Marvel como um todo, ou você faz questão de conhecer essa etapa importante dos Vingadores Brian Michael Bendis? Se a tua questão for conhecer a fase do Brian Michael Bendis, que é uma fase muito importante, você tem que ir atrás das Marvel Deluxe, lembrando mais uma vez que essa série está esgotada. Você vai ter que ir atrás do Mercado Livre, comprar de segunda mão, de outros colecionadores e por aí vai, ok?
Vingadores Essenciais está saindo agora, então você consegue comprar essa coleção numa boa, tá? Qual a diferença agora em termos de acabamento, qualidade, coisa e tal? Questão de gosto, que eu já falei aqui sobre a capa, tá? Eu acho a coleção Marvel Deluxe mais bonita e a gente percebe também que o trabalho, assim, em termos de capa, gramatura de papel, é mais qualidade aqui na Marvel Deluxe, tá? Inclusive, a gente vê que as próprias edições da Marvel Deluxe saíram com gramaturas diferentes. Você sabia disso? Por exemplo, se você pega uma história, eu não vou me recordar de nenhuma específica aqui, mas se você pega uma história que saiu, por exemplo, em 2010 e depois foi republicada anos depois, esta republicação, ou seja, a segunda edição, mesmo dentro da Marvel Deluxe, a republicação tende a ter uma gramatura maior. Sabia disso? Eu fiz comparativo desse tipo. Tá? Você vê que ela tem uma gramatura maior, um encadernado com capa dura, porque isso foi uma tendência do mercado editorial de quadrinhos aí, talvez nos últimos 5 anos. 5 anos pra cá, mais ou menos, os materiais saíram com gramatura maior, papel com, né, uma gramatura maior, o coucher de melhor qualidade, por aí vai. Tá? A gente tá vendo, nesse momento que eu tô gravando esse programa, esse efeito se reverter. Agora o papel tá vindo mais fino, tem uma crise de papel rolando e tal, e as editoras, para baixar os custos, estão diminuindo essa gramatura do papel. Você vê que eu tô indo no detalhinho aqui, tá? Isso aí pra muita gente não tem a menor importância, pra muita gente quer ler o quadrinho, a história, né? Mas tem aqueles nerds que são muito atentos a esses detalhes, então por isso que eu tô passando todos os detalhes. A história é diferente? Não, é exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma história, mas lembra que eu falei que existe uma diferença de gramatura de papel e coisa e tal? Você vê que a Marvel Deluxe, ela é mais robusta, tá? Do que a Marvel Essenciais. É mais robusta, ok? Tá, e aí o que que acontece? A Marvel Essenciais, ela tem um papel mais fino, é a mesma história, mas e os extras? Porque se a história é a mesma coisa, o papel é coucher também, mas não deixa a desejar, é um papel coucher de boa qualidade, boa gramatura também, mais fino, tá? Ele é quase que um papel, não é o offset, tem um outro papel que chama, esqueci o nome, mas ele é mais fino, ele é um papel coucher mais fino, é isso que importa. Vamos direto aqui pro objetivo, que é descobrir o seguinte: vale a pena comprar essas Essenciais? Então, o que ela tem de diferente da Marvel Deluxe? A Marvel Deluxe, ela tem, no final da história, né, a maior parte das Marvel Deluxes tem pouquíssimos extras. Algumas capas, tá? No caso dessa aqui até tem mais. Você tem as capas das edições, tá? Você tem uma galeria de capas históricas. Isso aqui pra mim não faz o menor sentido, tá? Essa galeria de capas históricas, você fica olhando capa, pra mim não faz muito sentido. Se você tivesse 2, 3, 4 capas por página, ok, tudo bem, tá? Mas se você olhar assim, é meio, assim, ok, não faz a menor diferença. Só que essa edição aqui, por exemplo, ela tem uma entrevista com o Brian Michael Bendis, ok? Que é bem legal essa... É interessante, né? Uma entrevista pra você ver o processo dele de criação. Tem uma passagem aqui com o David Finch, no caso dessa edição específica, mas isso não é clássico e tradicional em todas as Marvel Deluxe, não. Tem Marvel Deluxe que mostra algumas capas e é isso, tá? E você sempre tem um texto introdutório nas Marvel Deluxe que vai te dar um prefácio e um tipo assim, um anteriormente, sabe? Uma contextualização para você acompanhar, ó, um anteriormente, tá vendo, ó? Isso aqui é bem característico de várias edições, acho que todas as edições Marvel Deluxe tem esse anteriormente para contextualizar o momento que você está lendo a história, tá? No caso das Essenciais, tá? O que que acontece nos extras? Você vai ter, vou te mostrar aqui, ó, a mesma história como já falei, tem as capas, né? Tem algumas artes aqui, caso aqui a arte do John Cassaday, que você viu aqui, né? Aí você tem aqui uma biografia, e nas Marvel Essenciais você tem sempre isso aqui, ó. É isso aqui que interessa nas Marvels Essenciais, pelo menos pra mim, tá? Você tem um por trás das câmeras, você tem um cronologia, você tem leituras complementares e notas. Então aqui você vai ter um por trás das câmeras que vai contar os bastidores do trabalho, né? De como foi feito, de como foi pensado toda a série. Aí você tem um info aqui muito legal com as conexões cronológicas aqui, o que que você precisa ler e tal para estar bem inserido na trama, o que que você precisa ler antes, depois, né? Se é essencial ler aquilo, se não é, ok? E aí você tem aqui, ó, algumas notas. Olha só. Então, galera, é o seguinte, o que que eu quero te dizer? Ah, inclusive tem um final aqui, ó, os disponíveis, ó. Tá vendo? Isso aqui tudo saiu na Essenciais, ó. Tá?
Saiu Guerra Civil, saiu Vingadores A Queda, saiu Dinastia M, Demolidor, O Homem Sem Medo. O que eu vou te dizer? Se você tá muito afim, tá, de ter a coleção Marvel Deluxe completa, no meu caso era um sonho, eu até fiz um vídeo aqui comentando como eu consegui essa coleção aqui, tá? No momento que eu tô gravando esse programa, faltam só 2 volumes para eu fechar a coleção, vou fechar essa coleção e eu amei ter comprado essa coleção, não me arrependo, que era um sonho ter. Mas, acredite você ou não, e o meu caso é específico, tá? O meu caso é específico, eu sou um produtor de conteúdo, trago conteúdos a respeito disso. Por essa razão, eu vou fazer Marvel Essenciais também. Algumas histórias de Marvel Essenciais não tem na Marvel Deluxe, mas, sobretudo, estas informações de bastidores e essas informações de guias de leitura tornam esse material muito atrativo, tá? Então, para quem tá começando a ler quadrinhos agora, se eu tivesse que recomendar uma das séries, com certeza eu recomendaria a Essenciais. Por quê? Primeiro, porque é uma série que está em catálogo, mais fácil de você conseguir. E segundo, por conta destes extras. Esses guias vão te guiar, vão te ajudar demais no teu processo de leitura aí do universo Marvel, tá? Então eu fiz esse comparativo aqui porque muita gente me faz essas perguntas. Poxa, é a mesma história, é diferente, por que é mais fino, por que essa aqui tem mais página, não sei o que, tá? Então você já tá sabendo, do caso aqui você tem uma entrevista legal do Brian Michael Bendis, mas não é o comum. O comum da Marvel Deluxe não são os extras, o forte da Marvel Deluxe não são os extras. O forte são ter lançado histórias de uma fase muito importante dos Vingadores e toda a qualidade gráfica do material. Hoje ficou meio carne de vaca, né? Fala desse material, capa dura, papel couché e tal, porque a gente tem várias publicações assim, mas quando o Marvel Deluxe começou a sair, impactou o mercado. As pessoas falaram, meu Deus, que quadrinho luxuosíssimo, maravilhoso. De fato é muito bonito, a capa bem grossa, você vê que tem uma gramatura, é um material feito para durar. Marvel Essenciais é um material desqualificado em termos de cuidado editorial? Não, gente, por favor, é um papel couché de boa qualidade, capa dura, quadrinho muito massa. Não gosto das listas douradas, alguém vai dizer, então é uma questão de gosto particular, mas a coleção em si é muito boa, tá? E esses extras que tem nessas edições aqui, pô, faz valer a pena. É por isso que eu vou deixar aqui na descrição para você o link de todas as Marvel Essenciais que tem disponíveis nesse momento. Você vai aqui na descrição, você vai ver a lista, tudo certinho que tem disponível agora. E você já vai adquirindo aí pelos links aqui do canal BBHQs, tá? Uma coisa bacana também é você entrar no canal de Telegram BBHQs, está na descrição também, logo no comecinho ali da descrição você já vai ver isso. Entra no canal de Telegram, porque lá você vai receber as notificações, quadrinhos com bons preços, as ofertas, inclusive quando tiver Marvel Essenciais em promoção. Se eu falei Marvel Deluxe, é Marvel Essenciais, tá? É Marvel Essenciais que vai estar aqui na descrição do vídeo. Você vai comprar suas Marvel Essenciais, vai entrar no canal do Telegram para receber as notificações de promoções desses quadrinhos também, fechou? É isso aí, deixe suas perguntas, seus comentários, se você curte essas duas coleções. Eu curto as duas e vou ter as duas, a coleção fechada das duas, Essenciais, porque tem algumas histórias que não tem na Deluxe e tem esses extras que são realmente muito legais, são extras muito significativos. Naquele extra qualquer nota, né? Não, é um extra realmente que vale a pena você conferir, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração, tchau!